Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, hoje, no dia 17 de janeiro do ano de 2021, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 15 de Shevat do ano 5782. Hoje nós estamos em Tu B'Shvat, que é o dia 15 do mês de Shevat, que é o ano novo das árvores, né? Daqui a pouco vamos falar alguma coisa sobre isso. Estamos aí com 133 dias transcorridos do nosso ano judaico, 5.782. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, ele fala conosco nesta tarde da seguinte forma: as pessoas pensam que Deus primeiro fez o mundo e depois nos deu instruções para seguir, a fim de que não façamos bobagens. A verdade é que as instruções vieram antes e o mundo foi projetado como um local para a sua execução. Portanto, é um absurdo dizer que alguma coisa no mundo poderia ser um impedimento ao cumprimento da vontade do seu Criador. Não pode haver oponentes ao propósito da criação, só desafios significantes ou significativos, né? Então o que o nosso Rebbe está dizendo aqui é que antes de formar o mundo, antes de criar o mundo, ele já planejou tudo. O mundo, na realidade, é a execução do projeto de Deus. Assim como toda a criação. Realmente, temos aí, antes de construir qualquer prédio ou qualquer coisa semelhante, existe um projeto. E depois desse projeto é que vem a execução do projeto e a obra é realizada e concluída. Assim também é com referência ao nosso universo. Antes dele existir, Deus criou a Torá. Antes de qualquer coisa ser criada, qualquer partícula, Deus já deu todas as instruções na Torá. Então a Torá, ela é o projeto de Deus. E dentro desse aspecto aí, o que acontece? Então as instruções e tudo aquilo pertinente a isso foi criado antes do mundo, antes do universo. Então, na realidade, né, alguém falar sobre a questão de que é um absurdo ou não temos como cumprir a vontade divina, os seus preceitos, as suas normas, as suas regras, os seus mandamentos neste mundo. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele diz que isso não tem fundamento, porque o mundo, na realidade, ele é o cumprimento da vontade do seu Criador. Então, por isso, não pode haver oponentes, mas sim desafios significativos. Então, os desafios que nós temos pela frente aí são realmente para fortalecermos nossa emuná e a nossa comunhão em Deus, bem como também, né, para podermos exaltar cada vez mais o Deus, o nosso Deus. Então, por isso, o que nós temos pela frente é aquilo que Deus nos deu, na certeza que nós podemos cumprir, que nós podemos fazer. Então, dentro desta realidade, significa que não duvides o que Deus pede a ti. Muito pelo contrário, confie e execute, faça a sua vontade e será sempre agraciado pelo seu favor. Ok? Baruch Hashem. Nós estamos aí com a Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, a Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, a Luciana Rodrigues, lá de Marília, aqui a nossa região. Temos aí o Márcio Mafra, o Leandro Cruz, aqui de Galha, nossa região de Bauru, e a sua família. O Silas Silva, lá do Acre, né? Lá do Rio Branco, lá o estado do Acre. Temos aí o casal aqui de Bauru, o Marcelo Ramos Soares e a Miriam Ramos dos Santos Soares, né?
Esse casal é aqui de Bauru, né? Então, é um novo casal que está somando conosco aqui em Bauru e região. E então, ao nosso Marcelo e a nossa Miriam, a nossa saudação, um shalom para vocês. E se vocês, né, aqui de Bauru, região, ou quem passar aqui por Bauru e quiser conhecer aqui o nosso casal Marcelo e Miriam, MM, né, é só passar ali no centro de Bauru, rua Rio Branco, quadra 10, número 20, e ali você vai encontrar uma deliciosa loja de sorvetes, mais, né, açaí, delícias, Bauru, né, e ali você pode estar, principalmente nesse verão, se refrescando com os produtos ali, açaí, delícia, Bauru, com o casal Marcelo e Miriam, ok? Então, a esse novo casal aqui, a nossa saudação, nosso shalom, e que juntos possamos estar aí seguindo a jornada monoteísta, né? Baruch Hashem. Aí, ó, na inauguração da nossa sede regional, né, Bauru, né, já temos aqui um fornecedor, Açaí Delícias, né, Marcelo e Miriam. Então, vamos aí, né, pedimos as preces, né, para que os amados estejam junto conosco nas preces, né, que agora definitivamente partimos para o encontro do imóvel aqui em Bauru, né, agora que as coisas estão sendo aí mais liberadas, então poderemos ter aí realmente a inauguração da nossa sede regional. A você que está participando, né, e na descrição aí da live tem aí o Pix e a conta bancária, em nome da nossa secretária Thaís, secretária tesoureira, né? A Thaís, que você pode fazer a sua doação, a sua tzedakah, a sua oferta, seu dízimo, né? Não tem problema algum. Vindo a doação está muito bom. É para que nós possamos aí estar estabelecendo a nossa sede regional, né? E você fora do Brasil, né? Continue aí. Voltando aí o sinal, Baruch Hashem. Então, voltando aí o sinal da internet, né? Então, você que contribui conosco ou que vai contribuir, não deixe de enviar o seu comprovante para nós, né? No nosso particular aí, no Zap ou no Messenger, para que nós possamos estar registrando o seu nome e no momento da nossa inauguração nós podemos, né, elevar a Hashem, de fato, a nossa gratidão a Hashem e a gratidão a Hashem por usar as vossas vidas em nos ajudar na obra de Hashem, onde temos e teremos, de fato, né, os estudos da Torá e cada vez mais divulgando a unidade e a unicidade de Hashem, ok? Então, isso daí é muito bom. Então, contribui, faça parte desta obra, se assim você o desejar, ok? Então, hoje nós estamos em Tu B'Shvat, né, o dia 15 do mês de Shevat, que é o ano novo das árvores, né? Então, esse calendário judaico é o dia que se inicia o ano novo das árvores, e é uma estação na qual as primeiras árvores a brotar na terra de Israel emergem do seu sono do inverno e iniciam um novo ciclo de produção de frutas, né? Então, legalmente, o Ano Novo das Árvores se relaciona aos vários dízimos que são separados para a produção cultivada na terra de Israel. Esses dízimos diferem, né, dos demais dízimos do ano, como também do ciclo Shemitah, dos 7 anos consecutivos, né? O 15 de Shevat, né, Tu B'Shvat, é o ponto no qual um fruto em botão é considerado como pertencendo ao ano seguinte do ciclo. Então celebramos o dia de Tu B'Shvat comendo frutas, principalmente as frutas que têm ligação direta com Eretz Israel, a terra de Israel, né, que são frutos louvando a terra de Israel, a fartura da terra de Israel, principalmente uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras, né? Principalmente essas frutas você pode degustar, né?
tranquilamente e à vontade no dia de hoje, né? Uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Nesse dia lembramos também que, baseado em Devarim, Deuteronômio, capítulo 20, verso 19, o homem é uma árvore do campo, né? Então o próprio Eterno, ele compara o homem à árvore do campo. E refletimos sobre as lições que podemos extrair da nossa analogia botânica, né? O homem é uma árvore do campo, é o que diz Devarim, né? Capítulo 20 e o verso 19, né? Então, somos árvores, né? E de que são feitas as raízes judaicas, né? Então a gente sempre precisa trazer os ensinamentos e o aprendizado dentro desse aspecto. Então, nossos mestres, né, eles falam, por exemplo, Tzvi Freeman, ele nos fala que somos árvores vivendo duas vidas em uma só. Uma vida irrompendo do solo para este mundo, onde toda a nossa força, com toda a nossa força, nós lutamos para nos elevar acima dele, acima da terra, aproveitar o sol e o orvalho, desesperados para não sermos arrancados pela fúria das tempestades ou consumidos pelos incêndios, que são os dois grandes perigos, né, dentro do aspecto das árvores, né? Exatamente a fúria das tempestades e os incêndios. Obviamente tem uma conexão conosco, né, nesse sentido, são as provas, os testes, as adversidades que nós temos aí pela vida. E há nossas raízes profundas sob o solo, inabaláveis e serenas. Elas são nossos antigos ancestrais, que são Abraham, Sara, Isaac, Rivka, Yaakov, Leia e Rachel. Eles estão dentro de nós, em nosso âmago. Para eles não há tempestade, não há luta. Existe apenas o único, o infinito, o Ein Sof, o soberano dos mundos, para quem todos os cosmos, com todos os seus desafios, são nada mais do que uma fantasia renovada a todos os momentos a partir do vácuo, né? Então a nossa força vem de nosso vínculo com eles. Por isso, constantemente, nós estamos aí nos estudos da Torá, sempre lembrando, né? Adão, Noah, Abraham, Isaac, Yaakov, e por aí afora vai, né? Moshe, e etc e tal, né? Então, todos aqueles que são mencionados, né? Então, nesse aspecto aí, nós criamos um vínculo com eles. E dentro desse aspecto, nós simplesmente, nessa conexão e com esse apoio, né, o exemplo, etc. e tal, que eles têm dado para nós, então nós vamos aí vencendo, né, as tempestades, as adversidades que temos pela frente. Então, dessa forma, traremos beleza ao mundo no qual fomos plantados, né? Então, esse é o objetivo, de uma forma mais simples e mais espiritual, sobre a questão de sermos árvores, né? Assim como diz Devarim, capítulo 20, verso 19, pois o homem é uma árvore do campo, então o homem é uma árvore dos campos. E o calendário judaico reserva um dia especial realmente para isso, né? Tu Shevat, né? O 15 de Shevat, né? Está caindo uma chuva maravilhosa aqui na nossa região, com ventos e etc e tal, bem acompanhada, né? Então, se de repente cair o sinal, vocês já sabem por quê, né? A tempestade está caprichada aqui. Ok, Edina Silva, aqui de Bauru. Tá chovendo por aí, Edina, em Bauru? Daqui a pouco estarei aí em Bauru para o meu plantão noturno, né? Então, vamos lá, né? A Miriam Barros, né, de Brasília, Baruch Hashem, que também está aí junto conosco nessa conexão, né? Mais alguém chegou por aí, dá um shalom aí, para nós podermos estar aí mandando um shalom, né? Então,
dentro desse aspecto aqui, né, o homem é uma árvore dos campos. Então os componentes da árvore são o quê? São o quê, né? São exatamente as raízes que ancoram no solo e abastecem com água e outros nutrientes, tirando da terra. O tronco, galhos e folhas que formam o corpo da árvore. O fruto é o que contém as sementes com as quais a árvore se reproduz. Então a vida espiritual do homem também inclui raízes, um corpo e frutos, né? Então, nesse sentido aí, é preciso que nós também tenhamos essa conexão aí, né? Nesse aprendizado aí da nossa, de sermos, né? Árvores do campo, né? Então, vamos lá, né? A Edina está dizendo que é sol com algumas nuvens, né? Com certeza cairá água mais tarde, Baruch Hashem. Então a vida espiritual nossa, ela também tem raízes, um corpo e frutos. As raízes representam exatamente a nossa fé, a nossa fonte de sustento e perseverança. O tronco, ramos e folhas são o corpo de nossa vida espiritual. Então são as nossas conquistas intelectuais, emocionais e práticas. E o fruto é o nosso poder de procriação espiritual, o poder de influenciar os outros, de plantar uma semente em um ser humano, nosso próximo, e vê-la brotar, crescer e dessa forma dar outros frutos mais, né? Então, resumidamente, né, nós estamos aqui trazendo para você sobre essa questão de Tu B'Shevat, né? O dia 15 de Shevat, que é o ano novo das árvores, ok? Amanhã vamos comentar alguma coisinha a mais aí para somar, né, nesse aprendizado aí, ok? Baruch Hashem. Vamos lá então. Em Vitória também está um sol forte, diz a Marli Stael, né? Baruch Hashem, né? Aqui estamos com chuva por enquanto, né? Então vamos ver lá, né? Também a região do sul da Bahia e o norte de Minas, né? Parece que deu uma trégua às chuvas lá também, que o povo estava sofrendo bastante aí com as intensas chuvas, enxurradas, assim como também o transbordar, né, de represas, etc. e tal, né? Então que o Eterno dê muita força aos que sofreram danos aí, ok? Então a nossa segunda leitura de hoje, ela está no capítulo 18, a partir do verso 13 até o verso 23, né? Nós estamos aí vendo Moshe, ele recebe a visita do seu sogro Itrô, e Moshe ele vai ao monte, né? Conversa com Deus e volta e começa a conversar com o povo ali, né? Então vamos ver aqui a experiência de Itrô, junto ali com o seu genro e o povo israelita. Então diz assim, capítulo 18, a partir do verso 13, com os comentários de Rashi. Foi no dia seguinte, 11 de Tishrei, que Moshe se sentou para julgar o povo, auxiliado por Harão, seus filhos, e os 70 anciãos. Todo o povo ficou em pé respeitosamente em volta de Moshe, enquanto ele julgava os litigantes. Moshe só passou parte do dia arbitrando disputas, porém, como fez com honestidade e correção, Deus considerou como se ele tivesse labutado nessa função da manhã até a noite. O mesmo é válido para todo juiz honesto. O sogro de Moshe viu tudo que Moshe fazia ao povo, deixando que permanecesse em pé enquanto ele estava sentado, e disse: que coisa é essa que fazes ao povo? Porque só tu estás sentado enquanto todo o povo fica em pé à tua volta, como se fosse da manhã à noite? Apenas na presença de um rei se exige que todos se mantenham em pé. Diante de um juiz, somente os litigantes precisam ficar em pé. Moisés respondeu a seu sogro: não é porque eu queira
comportar-me como rei, porque o povo vem a mim para solicitar instruções de Deus. Sempre que um deles fez uma questão legal, vem a mim, e eu julgo entre o homem e seu semelhante, e dou a conhecer os decretos e ensinamentos de Deus. Recebi esses ensinamentos diretamente de Deus, e instruindo pessoalmente o povo, posso compartilhar um pouco da minha própria experiência da revelação divina. Meu objetivo não é ensinar simplesmente as leis frias, e sim transmitir-lhes a divindade subjacentes a essas leis. Por isso, eu mesmo os instruo, fazendo-os permanecer em pé na minha presença. O sogro de Moshe disse a ele: o que fazes não é bom. Certamente te esgotarás tu mesmo, bem como Arão, os 70 anciãos, e este povo inteiro que está contigo, pois a situação é pesada demais para ti. Não poderás fazer isso sozinho. O povo não está em teu nível espiritual elevado, embora possas temporariamente elevá-los a teu nível quando estão em tua presença. Não é capaz de mantê-los nesse nível, pois, em última análise, eles não conhecem a revelação divina que vivenciaste. Além disso, logo entrarão em sua terra, onde terão de passar grande parte do tempo ganhando sustento, o que os forçará a abandonar o modo de vida fortemente espiritual que possuem aqui no deserto, pois lhes causará uma descida adicional no grau de consciência divina. Ademais, virá o dia em que não mais estarás presente para elevá-los a teu nível de consciência divina. Deves prepará-los para tal circunstância. Até aqui, no verso 18, nós temos aí o Itrô, ele realmente discernindo toda a situação que estava sendo vivenciada por Moshe, Arão, seus filhos e os 70 anciãos, mais o povo, né? O desgaste era tão grande de Moshe que era como se desde os primeiros raios de sol até o anoitecer, como se estivesse ali julgando o povo, porque era muito intenso e dessa forma também significava que o desgaste era muito grande. Então, Itrô, ele começa a instruir aqui Moshe que não seria adequado permanecer dessa forma. Então ele fala, daqui a pouco o povo vai entrar na terra. E quando eles entrarem na terra prometida, eles não poderão manter um nível elevado espiritual do qual eles têm aqui no deserto. Porque no deserto eles não têm que trabalhar, eles simplesmente se envolvem com os aprendizados que você traz para eles. Então, portanto, dessa forma, cada israelita, enquanto estão na tua presença, eles são elevados ao nível espiritual teu, mas eles não têm a experiência que você vive no Monte Sinai, na presença de Deus. Então, Itrô estava dizendo a Moshe que o povo devia ser devidamente preparado para entrar na terra prometida e não ficar 100% dependendo de Moshe para a sua sobrevivência espiritual e física, que é a questão, as necessidades físicas que o corpo humano tem. Então ele fala, quando entrar na terra prometida, eles terão que trabalhar. Eles não poderão permanecer na tua presença. Aliás, a sua presença também é algo que está comprometido. Por quê? Porque você tem o seu momento em que vai morrer. Não estarás com o povo. E o povo não pode ficar nessa dependência 100% de você. Então o povo ele precisa vivenciar a sua própria experiência junto a Deus. Nesse aspecto aqui, o que Itrô estava dizendo era, você precisa, e nós vamos ver na sequência aqui, você precisa delegar ou formar lideranças, para que as lideranças nas suas diversidades estejam com o povo
orientando o povo, né? E realmente as coisas mais complicadas, eles vêm procurar você para que você possa saber a resposta divina para trazer solução para eles. É o que nós vamos ver na sequência. Então, nesse aspecto aqui, Yitro, ele está enxergando realmente essa realidade, que nessa dependência 100% do povo para com Moshe, o povo iria se esgotar, Moshe ficaria esgotado também todo santo dia, a mesma situação, né? O Arão que estava com ele, os filhos de Arão, os 70 anciãos, que eram os juízes, né? E os mais sábios do povo. Então, numa forma, seria assim, de uma única forma, né? Ou em um único ato, por assim dizer, todos poderiam entrar em colapso. Por causa do extremo esforço no campo espiritual e no campo físico. Então poderia haver um grande colapso de todos. Então por isso Yitro, ele vê com discernimento as coisas e ele procura aconselhar Moshe nessa sequência que nós vamos ver aqui, ok? Então, continuando, a partir do versículo 19 do capítulo 18, né, de Êxodo. Portanto, ouve-me, eu te darei conselho, e então consultarás a Deus quanto a aceitá-lo ou não. Executa meu plano, só se Deus concordar contigo, quando o apresentares a Deus. Eis o meu plano, serás representante do povo diante de Deus, e levarás os casos que te trouxerem a Deus, quando for necessário pedir-lhe orientação para julgá-los. Advertirás o povo sobre os decretos e os ensinamentos, e os informarás sobre o caminho que devem seguir, e dos atos que devem praticar de forma geral. De fato, deves ensinar pessoalmente a Torá ao povo, a fim de, como disseste, transmitir-lhes tua experiência de tê-la recebido diretamente de Deus. Porém, no que se refere a aplicar os ensinamentos da Torá às causas judiciais, isso será feito por indivíduos que estejam no nível do povo e possam, portanto, estabelecer relação entre a Torá entre a Torá, né, e as pessoas. Deu para escutar aí o estalar, né, dos raios e trovões? Não obstante, para assegurar que esses professores e seus sucessores em todas as gerações seguintes transmitam teus ensinamentos fielmente, tu os selecionarás por meio de tua visão profética, assim discernirás dentre todo o povo o homem bem-sucedido, que não precisem agradar a ninguém e possuam estas 7 qualidades, ou sejam, tementes a Deus, sejam homens que impõem respeito por causa de sua integridade, odeiem o dinheiro, aqui o odeio dinheiro no sentido de corrupção, né? Odiar o dinheiro corrupto. Isto é, sejam suficientemente desapegados de sua riqueza para que, caso devam algo a alguém, não seja necessário levá-los à justiça para fazê-lo pagar. Qualquer indivíduo mais apegado a seu dinheiro pode ser facilmente subornado, sendo, portanto, inapto para a função de juiz, né? Sejam justos, perspicazes, capazes de deduzir novas leis de precedentes legais e tenham boa reputação. Ou seja, dentro desse nível aqui, são pessoas bem-sucedidas, intelectualmente e socialmente falando, que não sejam apegados ao dinheiro, escravos do dinheiro, e para que isso também seja legais e não criar, entre aspas, leis ilegais. Ok? Retornando o sinal aí, o sinal tá oscilando, né, pessoal? Baruch Hashem. Ou seja, né, então, na sequência aí do versículo 21 do capítulo 18 de
de Êxodo, Shemot. Então, concluindo o versículo 21, então aponta esses indivíduos sobre o povo como líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Os próprios líderes terão acesso à autoridade judicial caso necessitem. Logo, visto que há 600.000 homens adultos, aponta 600 líderes de 1000, 6.000 de 100 e 12.000 líderes de 50 e 60.000 líderes de 10. Eles julgarão o povo permanentemente, levarão a ti todo caso de maior importância e julgarão eles mesmos todo caso menor, para aliviar tua carga, dividindo-a contigo. Se fizeres isso, e Deus assim ordenar, poderás suportar, e também todo o grupo que atualmente te ajuda a julgar o povo. Arão, seus filhos e os 70 anciãos chegará a seu destino em paz. E aqui nós encerramos então a nossa segunda aliá, ok? Dentro desse escopo aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão aqui, né, subidas infinitas. Então ele nos diz assim: quando nossas vidas espirituais parecem fluir tranquilamente, podemos pensar que já superamos os obstáculos da vida e que podemos cruzar os braços e relaxar. Para descobrir qual deve ser a reação apropriada para este momento ou para este sentimento, basta observar o exemplo de Moshe. Enquanto estava no Monte Sinai, Moshe atingiu o ápice da espiritualidade. Mas tão logo se reuniu com o povo, ele envolveu-se diretamente em sua nova tarefa, o julgamento dos casos que as pessoas lhes apresentavam. Do mesmo modo, até quando sentimos que já alcançamos o ápice da santidade, sempre haverá um amanhã, um dia seguinte, no qual, assim como Moshe, devemos estabelecer objetivos ainda mais elevados. Então aqui que o Rebbe quer mostrar para nós, de acordo com essa aliá de hoje, e aquilo que trouxe para o seu genro Moshe, exatamente ao alcançar um determinado nível de espiritualidade, de santidade, né, não significa o fim. Olhar o exemplo de Moshe, por isso que o Rebbe diz isso. Porque quem, à semelhança de Moshe, chegou neste ápice de estar na presença divina e de forma figurada, falar com Deus face a face e ter aquelas revelações que hoje para nós são motivo de grandes instruções e aprendizados para o nosso viver diário. Então, olhando para Moshe, o exemplo é exatamente isso que o Rebbe quer nos dizer, que por mais que você possa se sentir, entre aspas, né, um certo conforto pelo seu desenvolvimento espiritual, pela espiritualidade que você alcançou, não significa que você chegou no ponto final. Muito pelo contrário, você terá novos desafios, novas responsabilidades. Por quê? Porque há sempre o dia seguinte. Nesse sentido, significa que sempre temos alguma coisa nova para aprendermos, para ensinar e para vivermos. Então, portanto, amados, nesta aliá de hoje, encerrando a nossa live, né, que nós possamos realmente buscar esse entendimento e que não venhamos nos acomodar, seja qual for a situação que nós possamos nos encontrarmos de forma espiritual, obviamente. Então, assim como a nossa vida secular nunca paramos, sempre continuamos em atividade, a nossa vida espiritual, mais ainda, não pode parar. Tem que continuar as nossas atividades espirituais. Por isso, não esqueça, né, o que diz realmente Devarim, capítulo 20, verso 19, né? Pois o homem é uma árvore dos campos, né?
Então nós precisamos aí, com as nossas raízes da fé, com o nosso tronco, né? Que são exatamente as nossas conquistas que nós temos, que nós obtemos, sejam elas de ordem de ordem física, ordem espiritual, ordem psíquica, né? Nesse conhecimento todo. E os frutos, né? Que representam exatamente nós estarmos cada vez mais anunciando a unidade e a unicidade de Hashem e trazendo outras tantas pessoas quanto possível para esta jornada monoteísta. E através disso daí, os que vão se chegando também vão fazendo a produção de novos frutos. Portanto, seja forte, seja luz, seja frutífero para a glória do nosso bom Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.